é, ele coloca aqui leis contra a mulher, né? Mas não é bem isso. Mas a gente entende o que você falou, leis que combatam a violência contra a mulher. Aí ele pergunta, mas será que não falta são leis mais duras? Porque nós vemos na prática que nossas leis são fracas, são brandas. Com todas as leis que tem aí, não é o suficiente. Não tem como ser. Você entende, professora, que igual lei, que a questão passa também por um debate a respeito de legislação? Claro, sim. Na verdade, por incrível que pareça, nós no Brasil temos uma das melhores legislações a favor da mulher. Que é a Maria da Penha, né? Temos a Maria da Penha, que na verdade, como muitos não sabem, a Lei Maria da Penha não é uma coisa que surgiu assim, vamos fazer a Maria da Penha. O Brasil, ele teve índices altíssimos de feminicídios, né? E a Lei Maria da Penha surgiu a partir de uma cobrança do movimento feminista, né, do movimento de mulheres e dos organismos internacionais para que o Brasil fizesse alguma coisa. Então, foi feito. Nós temos uma legislação muito boa. O problema é a aplicabilidade dessa legislação. Como que a gente, com os organismos políticos que a gente tem, né, com o judiciário, com o sistema penal, o sistema de recuperação, né, de pessoas que cometem delitos, de homens que cometem delitos, qual que é esse sistema? Como esse sistema está funcionando? Então, a legislação nós temos, né? Tipo, você pode fazer uma denúncia, você tem as delegacias da mulher, mas como essa delegacia da mulher está funcionando? Qual é a qualidade do trabalho que está sendo oferecido na delegacia da mulher? Qual a informação que aquela mulher tem para poder chegar a uma delegacia da mulher? Por isso que a gente insiste pela universidade que uma das principais questões para a gente é o trabalho com educação. Desde as crianças na escola, né, até a gente ter pessoas engajadas e comprometidas com a educação para a não violência dentro do parlamento, dentro do Congresso, né, dentro do Senado. No caso, essa emenda parlamentar que a gente conseguiu, né, do deputado Léo de Brito, ela foi essencial para que a gente conseguisse colocar esse projeto para funcionar. Né, um projeto em favor de todas as mulheres dos 22 municípios do Acre. Agora, olha só, aqui, lá do bairro Novo Esperança, a dona Antônia, ela é manicure, tem 54 anos, e ela está querendo saber de você o seguinte, essa observação da dona Antônia da Silva, a dona Antônia, ela é uma percepção que não é somente dela, muita gente tem essa percepção aqui. Boa tarde, gostaria de saber, afinal, o que é feito de fato, de concreto, que tenha resultado? Eu vejo muita conversa bonita, mas sem resultado. Como é que você explicaria, faria a defesa do projeto para a dona Antônia? O projeto ele é um projeto de educação. A gente trabalha, a gente fala que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que não vai trabalhar diretamente, por exemplo, com uma mulher que está sofrendo a violência naquele momento. Mas a gente trabalha com pessoas que vão atender aquela mulher, para poder atendê-la melhor, com as pessoas da saúde que vão fazer um atendimento melhor, com as pessoas da delegacia que vão ter uma sensibilidade para atender melhor, que vão estar por dentro de como deve funcionar o fluxo de atendimento. Né? A gente tem a Neuda e a Joelda, que são da Secretaria da Mulher e do Conselho da Mulher. Elas trabalham com todo esse fluxo de atendimento, porque ele parece muito simples, mas ele é bem complexo, né? Nossa legislação prevê uma forma bem complexa. E às vezes a gente não acompanha, né? Na prática isso não é acompanhado. Então, inclusive essa capacitação vai no sentido de cobrar, a sociedade civil cobrar para que os governos façam, que inclusive a gente estando mais educado dos direitos que temos, a gente consegue cobrar melhor, né? E as pessoas que trabalham com essas mulheres, na rede de atendimento à mulher, na rede dos municípios, elas vão poder atender melhor, direcionar melhor, inclusive nos projetos, para que a violência não chegue a acontecer. A gente fala, acontece muita coisa? Acontece. As denúncias são muitas? São. Mas talvez porque as mulheres estão denunciando mais. Às vezes aumentou o número de denúncias, acontece demais. A gente é campeão em número de feminicídios e um dos maiores índices de agressão contra a mulher. Então, a gente realmente tem um índice alto, mas as mulheres estão denunciando mais. A qualidade da delegacia tem que acompanhar, o número de delegacias tem que acompanhar. Correto. Então, o concreto seria isso, né? A gente vai aos poucos para chegar na ponta que vai ser a pessoa que vai ter contato com essa mulher que precisa. Eu tenho acompanhado o trabalho da Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, lá da Universidade Federal do Acre, e tem muitas ações em algumas comunidades indígenas. O próprio movimento feminista
reconhece e tem dificuldades de enfrentar a violência contra a mulher também nas aldeias. Como é que esse trabalho que vocês fazem nas comunidades indígenas também, não que eu não estou querendo aqui, por favor, falar que as comunidades indígenas é que são responsáveis por... Eu só estou dizendo que lá também não está isento desse problema. Claro. E a PROEX está lá. Eu queria saber de que forma que isso consegue, digamos assim, vacinar, pelo menos, contra o problema por lá. Sim, a gente tem alguns trabalhos, né, com comunidades indígenas. Esse trabalho a gente faz muito na área cultural, porém, né, de ter o contato. Nós temos muitos estudantes e bolsistas indígenas que trabalham com a gente na área de produção cultural, na PROEX. E através dos outros trabalhos que a gente acaba chegando com palestras, com oficinas na área também de enfrentamento à violência contra a mulher e de empoderamento das mulheres, né? Como a gente mesmo falou, não é só a questão da violência, mas o empoderamento é o quê? A pessoa ter capacidade de se autossustentar, segurança alimentar, né? Produção de artesanato para vender. Então, isso é um trabalho especificamente de mulheres que faz com que elas tenham mais autonomia. Então, nós temos alguns projetos. É um projeto que se chama Tradicionais, que a gente faz um trabalho dentro da Pró-Reitoria, né? Um trabalho que ele abrange tanto essa área de gênero, quanto cultura, quanto outros trabalhos que são desenvolvidos em pesquisa dentro da universidade. Geração de renda, tem alguma coisa? A gente trabalha com oficinas, esse trabalho ainda está começando. A gente oferece algumas oficinas para ajudar as pessoas na área de mídia, por exemplo, né? Eu pergunto isso porque esse também, a dependência financeira da mulher em relação ao parceiro, também é um componente importante nesse ambiente de violência, né? Sim, sim. E todo o ambiente ele é construído para que ela não tenha aquela dependência, a independência financeira dela, né? Então, quando ela já chega num ápice de procurar, ela já está muitos passos atrás, né? Então, realmente, sim. Nas comunidades indígenas, varia muito de comunidade para comunidade. A gente tem que ter uma noção de que as comunidades indígenas no Acre são muitos povos, muito diferentes, né? Muito diferentes entre si, com organizações muito diferentes. Algumas já têm uma organização muito boa nesse sentido, se autogerem, inclusive em relação a conflitos e violência. Outras não. São comunidades que que sofreram muito mais, por exemplo, com a chegada da BR, que tem uma dificuldade de acesso à água, então varia muito. Esse trabalho a gente está iniciando, porque a gente ainda fez uma pesquisa de campo em algumas comunidades indígenas, principalmente que nós temos bolsistas, né, que isso facilita o nosso trabalho com eles, bolsistas e estudantes da universidade, né? E para saber primeiramente do que eles precisam, né? Porque é muito complicado a gente chegar enquanto universidade, com fórmulas prontas. Olha, nós temos tal coisa para oferecer para vocês precisam disso. Não. Eles são, em muitos aspectos, conseguem relacionar, por exemplo, muito mais com o meio ambiente e com os problemas internos das aldeias do que a gente. Sem dúvida. Então, a gente tem que chegar e ver se eles estão precisando de alguma coisa e, se sim, no que a universidade pode ajudá-los, né? Então, a gente tem, inclusive, esse trabalho com educação nesse sentido, que vai abranger as políticas de gênero da universidade. É importante falar que a gente, pela primeira vez, pela Pró-Reitoria, a gente está protagonizando uma política pública de educação popular para enfrentamento à violência contra a mulher e gravidez não planejada na adolescência, né? A gente já fez outros trabalhos com os governos anteriores e agora a gente está conseguindo fazer o protagonismo desse trabalho, abrangendo os parceiros, trazendo as comunidades que estão próximas a gente, né? E isso só se dá também porque a gente tem um pró-reitor, alguém que está na dirigência, que é sensível. Nosso professor Carlos, que é o nosso pró-reitor de Extensão e Cultura, tem uma sensibilidade grande no trabalho com direitos humanos. Então, a gente tem essa visão lá dentro de que o trabalho com extensão, ele de forma alguma pode estar desvinculado do trabalho com educação. Você falou a respeito, e eu fiquei insensível à sua fala, mas eu preciso retomar um raciocínio a respeito da gravidez na adolescência. Falamos a respeito do feminicídio. Como é que está esse problema da gravidez? A última reportagem que eu vi aqui, estávamos no topo também. Então estamos ali disputando os primeiros lugares, né? Sim, a gente hoje em dia, né, a última levantamento em 2022, né, a gente é o campeão em gravidez na adolescência na região norte. Nós já fomos campeões do Brasil.
deu uma reduzida um pouco na taxa. A gente acredita, inclusive, por conta dos projetos já realizados. A gente tem uma parceria já de muitos anos com a Secretaria de Educação. Tem uma colega que é ministrante das oficinas com adolescentes, que é a Aline Brandão, e ela trabalha com isso na universidade com a gente desde 2017. Mas o que você tem sentido, professora? Porque, assim, na conversa as poucas conversas, é verdade, que eu tenho com adolescentes, seja da rede pública ou da rede privada, a impressão que eu tenho é que eles não estão nem aí para esse discurso. Eles estão iniciando a vida sexual e a coisa está de com força mesmo, como a gente diz no acrianês bom, né? Assim, os métodos contraceptivos, uso de preservativo, esse assunto parece que não faz parte da agenda deles. A gente tem uma dificuldade, né? Inclusive, eu acho que por conta da linguagem que a gente trabalha, né? Então, assim, a gente já, dentro da universidade, a gente tem que tentar acessar, né? Exato. É um ponto por mesmo. isso que o trabalho que é realizado é em rodas de conversa. A gente já mudou, não é esse formato de palestras, né? Porque isso já não funciona muito bem mais, ainda mais com esse advento de redes sociais, de educação sexual por meio do YouTube, né? Que muita gente é blogueiros. E realmente, a gente tem essa impressão. Eles estão tendo acesso por outros meios e a gente não sabe a qualidade da informação. Então, é importante, porque eu acho que está ficando uma lacuna mesmo de educação nesse sentido, né? De aumento das DSTs, inclusive, entre a população Exato. adolescente. E esse trabalho, ele parece que ele não surte efeito, mas ele surte, porque tanto que a gente estava como topo nacional e ele deu uma ligeira reduzida a partir dos trabalhos, né, realizados com os adolescentes. O problema é mais grave à medida que nós entramos mais no Acre ou o problema é grave em todo canto, inclusive na capital? O problema é grave em todo lugar. O problema é grave em todo lugar de maneiras diferentes, né? A gente vai ter, por exemplo, muitos casos de gravidez, inclusive de crianças, que você vai ver que a menina você vai ficar grávida. Quando descobre que a menina está grávida, vai se ver que ela está numa relação de estupro já há muito tempo. E quando ela passou a ter possibilidade de engravidar, ela engravida. Então o problema já é mais embaixo, é uma questão de estruturação familiar, é um crime. Você vai ter uma naturalização, e isso vai entrar na questão da socialização de gênero violenta que a gente tem, né? Que não é só a violência em si, mas essa violência simbólica em relação ao corpo da mulher como objeto, as possibilidades que ela enxerga enquanto mulher para o futuro dela. Às vezes você vai no interior, ela só vê como possibilidade para ela casamento, filhos. Né? Ela não acha que ela tem capacidade de entrar numa universidade, que é outra coisa que a gente costuma trabalhar, que ela não tem capacidade de entrar num vestibular. Escolher, por exemplo, não casar. De não casar, por exemplo, ou de casar e não ter filhos. Né? Então, essa discussão não é só a prevenção da gravidez não planejada, é tentar ajudar a que aquela pessoa veja que ela tem uma perspectiva de vida. Isso mesmo. Olha, aqui o seu Francisco está voltando ao assunto aqui, ele diz o seguinte: mas o senhor não acha, ou a senhora não acha, que com a Lei Maria da Penha foi pior para as mulheres? Ele acha que com a Lei Maria da Penha foi piorar a situação para a mulher, seu Francisco? Não piorou, com certeza a Lei Maria da Penha veio para trazer alguma saída para a mulher que passa por violência doméstica. Lembrando que a Lei Maria da Penha não trata só de violência física. Lei Maria da Penha trata de violência psicológica e violência patrimonial, né, que muitas vezes as pessoas acham que só se vai na delegacia quando é violência física. Não, a Lei Maria da Penha prevê a violência psicológica, violência patrimonial. Por exemplo, tem muita mulher, meu marido nunca me bateu, mas mantém a mulher trancada em casa quando ele não está. Isso é violência prevista na Lei Maria da Penha. O seu dinheiro ela recebe, o marido pega o dinheiro que ela recebeu de um auxílio, de alguma coisa, ele pega e acha que ele tem o direito de gerir porque ele é o homem. E ela não tem o direito sobre o dinheiro dela. Isso é violência prevista na Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela só vai piorar para quem acha que mulher deve sofrer violência. É uma saída para as mulheres, né? É uma saída, você ter a quem recorrer. Ter uma delegacia da mulher, você tem um 180 que você pode fazer uma denúncia de violência, né? A gente prevê também para ligar para o 190 quando for o flagrante.
Você sabe, olha, minha vizinha está sofrendo violência doméstica, eu sei que o marido dela chega bêbado e bate nela. Você liga para o 190, se ele for preso em flagrante, ele vai ficar preso. Né? Então, tem vários desdobramentos legislativos, inclusive, que já aconteceram a partir da Lei Maria da Penha. Né? Então, foi um dos maiores avanços que a gente teve em legislação para as mulheres, não só no Brasil, mas em como toda a América. Em relação a Maria da Penha, você citou aí a questão da violência patrimonial. Eu acho que nunca é demais a gente explicar o que é isso. A violência patrimonial, ela vai ser quando algum objeto da mulher, seja o RG dela, seja uma chave, seja um dinheiro que ela tem, ele é retirado dela contra a vontade dela. Ela não pode, esse dinheiro não é seu, você recebeu, você tem que me dar. Pega o RG da mulher para que ela não possa viajar. Ela não pode pegar um ônibus se ela tiver sem o RG dela. Mas ele não está batendo. Ele não há uma agressão física, né? Exatamente. E às vezes machuca tanto quanto ou mais, porque impede a mulher de sair, inclusive, de uma relação violenta. Aquela ameaça, uma violência de que está sempre aquela ameaça velada, né? E a violência patrimonial impede que ela tenha acesso aos bens dela ou do casal, né? Porque é garantido pela Constituição de 88 que os dois têm direitos iguais, né? De deveres também, tanto com a casa quanto com os filhos. E quanto ao patrimônio do casal. A relação entre dependência econômica e violência patrimonial, você pode fazer? Com certeza. Uma mulher que ela não tem, por exemplo, como sustentar os filhos e se sustentar longe do marido, ela vai estar muito mais suscetível a aguentar violência psicológica, violência patrimonial, né, e estar submissa às vontades daquele marido. Ela aguenta muito mais violência. Como que eu vou fazer para sustentar os meus filhos, por exemplo? E aí o que eu queria saber como que o programa de extensão atua exatamente aí. Tem alguma linha de conversa com o Sebrae para poder fazer alguma iniciativa de geração de renda para essas mulheres? A UFAC está conversando com o Sebrae, que conversa com o governo. Está tendo essa troca? A gente trabalha, nosso programa ele é um programa de educação. Mas nós temos muitos parceiros, né? Então esse trabalho especificamente ele é realizado pelos nossos parceiros. Então a gente tem parceria, por exemplo, com um programa nacional que é o Ela Pode, de empreendedorismo, que até vai ter um evento deles também lá na UFAC, em março. A gente tem uma parceria com Elas Fazem Acontecer, que ajuda mulheres a trabalharem com artesanato, com empreendedorismo também, né? No geral, né? Então, a gente tem parceria, e a Secretaria da Mulher, que é a nossa parceira, vai ter diversas outras parcerias. Então, a gente funciona em rede, né? A gente vai funcionar em rede. Então, a UFAC fazendo o trabalho de educação, um trabalho de prevenção, tanto na área da gravidez quanto na área de violência, um trabalho mais educativo, né? Que a gente acredita que é uma educação que vai servir tanto na família quanto numa política pública, né? De tentar eliminar essa violência simbólica que é contra a mulher. E a Secretaria da Mulher, que é nossa parceira, vai ter outros trabalhos na área de empreendedorismo também, vai ter trabalhos com o Judiciário, parceria com o Tribunal de Justiça, com a desembargadora Eva Evangelista, com o Ministério Público, que tem a Ouvidoria da Mulher também. Né? Então, a gente tem toda essa rede, nós mulheres, e temos um trabalho em rede. É importante que a gente consiga vincular, né, as políticas de educação com as políticas públicas mais materiais de empreendedorismo, quanto com o atendimento a uma mulher em situação de violência na delegacia, quanto com uma menina do interior do Acre que às vezes tem condição de enxergar uma perspectiva diferente para o futuro dela. Essas coisas todas estão interligadas, né? E o trabalho nosso é tentar fazer essa costura de modo em que as mulheres sejam beneficiadas. Você me surpreendeu, porque o movimento feminista entrou num cabo de guerra com o governo no final do ano passado em relação à criação da Secretaria da Mulher, não é? Exatamente. E você me surpreende, eu estou percebendo que é a terceira vez que você cita o governo como um parceiro, etc. A UFAC teve um entendimento diferente? A gente trabalha com as possibilidades e com os parceiros que querem a melhoria da qualidade de vida das mulheres na Amazônia, né? Então a gente Mas o movimento feminista não quer?
Queremos, mas a briga do movimento feminista, né, digamos dessa maneira, principalmente via Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, foi para que o governo do estado cumprisse uma política pública de criação, uma promessa inclusive, da Secretaria da Mulher. Uma secretaria que em governos anteriores ela existia, tivemos parcerias muito boas com a UFAC, né, e agora, dentro dessa perspectiva e por conta da insistência do movimento feminista, né, do movimento de mulheres, essa secretaria foi criada e foi colocada uma secretária que tem sensibilidade com a causa, e é isso que importa para a gente. A gente queria que fosse criada, foi criada, então agora vamos trabalhar junto. Professora, eu quero agradecer a sua presença, desejar que o projeto, o programa, tudo isso melhore ainda mais e mude, ajude a mudar esse panorama de agressão, de violência e emancipe, né? Porque esse é o alvo, né? Exatamente. Esse é o alvo. Muito obrigado. Obrigada.